Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, mais um episódio do Biblioteca Submersa, o penúltimo do ano. O último ainda não vai ser, não sei, que vai ser essa semana ainda. Não sei se vai ser um conversa sobre tradução ou mais um Biblioteca Submersa, né? A gente volta aí no início de janeiro, primeira semana, né? Enfim, retomamos tudo. Hoje a gente vai falar de mais uma vez, de um autor que eu falo bastante aqui nesse espaço, mas é um grande colaborador da Rafus Press e, né, um grande amigo, que é o Jonathan Wood. Né? Ele escreveu foi uma das primeiras pessoas a escrever para a Rafus Press, ele, o Stephen Friedman, não é? Richard Skelton da Corbel Stone, enfim, o próprio D.P. Watt, o Damian Murphy. Esses autores são muito importantes e têm uma grande participação, né, na Rafus Press, ainda que às vezes só com um texto, mas de grande peso, né? Enfim, a gente vai falar das últimas aventuras do Jonathan Wood. O Jonathan Wood ele tem uma obra muito vasta, mas muito pouco conhecida. A única biografia, digamos assim, biobibliografia mais, um apanhado mais geral, foi feito pelo Mark Valentine na introdução de um dos livros que eu vou comentar aqui, que é o The Delicate Shoreline Back on Us. Esses títulos dele também são incríveis, né? E, como eu falei, a gente vai ter um livro novo dele esse mês ainda, que é uma concertina de Anjos Negros, né, de Jonathan Wood. Anjos Negros, originalmente Black Angels, foi um conto para The Conspirators, um dos grandes contos, né, daquela série, dessa coletânea em homenagem ao Borges, que é uma das melhores coisas que a Rafus publicou, e que todos os autores estavam em grande forma, né, que participaram dela. Já temos aí uma tradução vinda dessa coletânea, que é o conto duas, na verdade, o conto, né, do Panfletos Ferozes, o conto do Watt, de P. Watt, e o conto do Eric Steiner Carson, né. Agora teremos aí o conto do Jonathan Wood. Mas enfim, na introdução do Mark Valentine, como eu disse, é o The Delicate Shoreline Back on Us, existe uma introdução breve uma espécie de biografia, né? A gente fica sabendo que o Jonathan Wood começou a trabalhar nos livros dele nos anos 70, ele fazia fanzines, algo que era muito comum. Boa parte desses autores, como o próprio Valentine, ele surgiu nesse período fazendo fanzines daquilo que ele gostava, num espírito do it yourself, um espírito punk. Vários deles, aliás, eram ligados à cena punk, ao post-punk, direto e indiretamente. Inclusive o próprio Valentine, eu acho que o próprio Wood. E ficamos sabendo que o Jonathan Wood ele trabalha com livros, com bibliofilia, com avaliação de livros, às vezes com alguns catálogos, né, de antiquários, não sei se seriam sebos, né, de antiquários. E ao mesmo tempo, desde o início da obra dele, ele tem um interesse digamos assim, nos recantos mais sórdidos de Londres, né? Londres é um personagem importante na obra dele. O Wood, ele, digamos assim, refaz os caminhos de alguns dos autores que mais influenciaram ele, né? E um deles, com certeza, é o Machen. E o Machen foi alguém que teve uma visão fascinada e horrorizada ao mesmo tempo de Londres, procurando nessa Londres não só aquele aspecto turístico, né? Mas também um aspecto mais sórdido dos baixos fundos, digamos assim, da criminalidade. E o Wood faz a mesma coisa e com muita eficiência, né? Como a gente vai ver aqui. Então, as últimas aventuras do Jonathan Wood são os livros que ele fez nos 2 últimos anos. Eu vou excluir alguns que eu gostaria de falar, como Deepest Furrows, né? Eu gostaria de falar dele, assim, só dele, mas porque até pretendo traduzir, né, lançar pela Rafus em breve, mas vou falar de alguns, né, que saíram nos últimos anos, da Zagava e da Montabraxas, né. O Jonathan Wood, eu não me lembro dele publicando nem pela Sarob, nem pela Tartarus, não entendo porque ele seria total condição, mas os livros dele ele lança em geral pela Zagava ou pela Montabraxas, né. Os dois que saíram pela Zagava, eles têm um aspecto urbano muito curioso, que eu tenho aqui, que é o Delicate Shoreline Back on Us, e o Shadows of London.
justamente, né, esse título. O que acontece nesses livros? O Delicate Shoreline, ele é uma espécie de novela fragmentária focada num cidadão que tem hábitos muito, digamos, peculiares. Ele manda postais para os outros, pessoas que ele não conhece. Ele percorre a costa inglesa, que é muito peculiar, né? A costa inglesa, ela tem uma, digamos assim, uma existência mais utilitária que turística, né? Ela não é digamos assim, o país é um pouco frio, em ventos cortantes, né? Então a costa, ela não é muito conhecida por ser uma atração turística. As pessoas não vão lá na praia ou coisa assim, como até acontece na França ou na Itália. Então a costa inglesa, ela é mais produtiva, industrial, tem muita pesca, tem fábrica, né? E as coisas que tem de diversão nessa região costeira também são meio fabris, pier com máquina de pachinko, enfim, restaurantes, né? Então é curioso, né? Porque então ele esse personagem que vai percorrendo a costa, volta para Londres, é como se ele estivesse numa paisagem urbana decadente, esquálida o tempo todo, mesmo estando no litoral, que para nós brasileiros é identificado geralmente com atrações turísticas, corpos seminus, esse tipo de coisa. Na Inglaterra não, e principalmente para Jonathan Wood. Então, eu não vou dar spoiler, né, do Delicate Shoreline. É uma narrativa espetacular. É uma narrativa que eu pretendo traduzir no futuro. É uma noveleta, tem em torno de 75 páginas. 75 páginas, exatamente. Se descontar a introdução, até um pouco menos. Umas 70 páginas e tal. É denso, né? Digamos assim, a escrita do Wood, ela não é difícil no sentido assim de algo impenetrável, esotérico, dificílimo de ler, de compreender. Não. É uma escrita relativamente... você consegue seguir tranquilo. E ela não só isso, ela tem a natureza de te atrair para o seu centro, né? Você começa a tentar entender o que está acontecendo, porque é um universo sempre que tem personagens estranhos e transitando em universos bastante decadentes, né? E sórdidos. Mas é uma escrita densa, a descrição é densa, são muitos elementos. E outra coisa que o Wood aprendeu com o Machen, especialmente na Colina dos Sonhos e na Glória Secreta, né, as duas melhores obras do Machen, é que você tem que saber pontilhar a trama, né? A alucinação, os momentos de alucinação, eles não podem ser, digamos assim, como em filme hollywoodiano, eles não podem ser isolados num box que você consegue reconhecer, né? Isso é sonho, isso é memórias. Em geral, existem procedimentos narrativos, exegéticos, que facilitam isso digamos assim, nos filmes, né, em geral, na confecção, né, de filmes, na leitura do filme. E livros também, claro. Não é a introdução, sei lá, de um discurso indireto livre, onde não tem esse tipo de coisa. No Wood é complicado porque a trama, os momentos de delírio e alucinação, eles pontuam a trama repentinamente. Então, às vezes, você começa a se perguntar se você não está enlouquecendo, se está acontecendo exatamente aquilo, e você volta algumas páginas para confirmar, e aí você descobre, sei lá, alguma outra detalhe também, né? Quer dizer, como eu falei, ele vai pontuando de elementos alucinatórios a trama, até chegar um momento realmente em que ou o delírio toma conta de tudo, e aí realmente você mergulha nele, como a gente vai ver num caso aqui, ou fica ambíguo, né? Até um momento em que a realidade, digamos assim, cobra, né, o seu espaço, e aí você entende realmente o que está acontecendo, que é o caso do Delicate. Então é incrível, é um efeito que para terror, para suspense, é perfeito. Tanto que o Delicate, eu comparei na época que eu li o livro saiu já faz algum tempo, uns 2 anos, deixa eu só confirmar quantos anos ele sai. Faz algum tempinho, não é? Eu comparei com o filme de Lars von Trier, faz uns 2 anos. A Casa que Jack Construiu.
Só que é muito melhor. É muito mais ambíguo, é muito mais complexo. Bom, 2 anos depois ele lançou pela mesma Zagava The Shadows of London. Uma edição lindíssima, a capa é maravilhosa, é uma foto de um lugar, eu acho que de um ponto do Tamisa, que termina o Tamisa, que você consegue ver a skyline, digamos assim, de Londres. E é uma skyline estranha, né? Com prédios enormes, casas pequenas. É um lugar sombrio, que parece que não tem vida nem natureza. E é interessante porque o trabalho do Wood vai nessa direção. E é curioso porque ele é dividido em algumas partes. A primeira parte e a última parte são compostas de... A seção 1 e a seção 3, digamos assim, são poemas. Na primeira sessão, principalmente, são poemas que trabalham reflexos produzidos como fotografia e reflexos, digamos assim, de espelhos, né, de superfícies espelhadas. Então, é como se você estivesse vendo a metrópole através digamos assim, dessas projeções especulares que não revelam muita coisa, né? Elas revelam sombras, elas revelam imagens quebradas, imagens fragmentadas, né? Então são poemas belíssimos que giram em torno dessa impossibilidade de você ter na metrópole a humanidade integral. A humanidade ela se perde, ela é fragmentos, né? Então os títulos a gente tem Backlight, né? Post-Embarkation Markings, não é? Canary Wharf View, Black Light Empire, quer dizer, é mais ou menos isso, né? E é um percurso por Londres, até seguindo um pouco as estações. É muito interessante a maneira como ele constrói isso. São híbridos, né? Às vezes são poemas mesmo, às vezes são poemas em prosa, são pequenos fragmentos, parecem quase que aforismos. Já não tem nem mais uma estrutura poética, parece quase uma estrutura de reflexão pura. Enfim, é um livro de muita densidade, muita qualidade poética, mas aqui com uma forma que se afasta da forma do Delicate, né? Porque não é uma forma narrativa, é uma forma muito mais poética. Isso até a gente chegar na seção 2. São 2 que tem umas 30 páginas, né? Uma noveleta quase, que é Knockings on the Wall, or Long London Shadows. É uma pequena narrativa sobre figuras perdidas e sórdidas, né? Um ex-presidiário que sai da prisão e vai para casa aparentemente de um amigo. Só que conforme a trama vai acontecendo, você percebe que não é nada disso que você imagina no início da trama. E é muito interessante a maneira como o Jonathan Wood trabalha esses elementos da criminalidade. Ele tem uma delicadeza em abordar esses elementos. Ele tem uma percepção poética, lembra muito em alguns momentos. Também isso aconteceu, e isso que eu percebi que é a diferença em relação ao Lars von Trier, no caso do Delicate Shoreline, do protagonista, lembra muitas vezes o próprio Jean Genet, né? Essa percepção refinada do universo da sordidez, que na sociedade é relegado ao, digamos assim, ao menosprezo, né? Quer dizer, nossa, são criminosos, tem que morrer, ou no mínimo tem que ser apartados da sociedade, ou no mínimo tem que ser tratados com piedade. São coitados aí que não, né, chegaram a essa situação por privações e tal. De qualquer maneira, são posições paternalistas, né? Que em geral são aplicadas a esse universo, e que o Genet foi o primeiro a, digamos assim, romper com isso, porque justamente ele vinha disso. E é curioso que o Jonathan Wood ele tem essa percepção poética muito refinada, muito, digamos assim, humana também, não é? Então, Shadows of London ele tem esse, digamos assim, esse interlúdio narrativo de 30 páginas, que é espetacular também, e que mantém um pouco essa ideia, né? Também é uma visão, digamos assim, parcial, de uma pessoa totalmente excluída, né? Que não vai nos pontos turísticos da Piccadilly Circus ou da Trafalgar Square para, sei lá, passear e ir na Apple Store, né? Ele vive nos subúrbios de Londres, de metrô em metrô, escondido, né?
Então a visão dele é essa visão do que você consegue absorver, das sombras que você consegue absorver da cidade. Um livro brilhante, né? Uma das melhores leituras do ano que eu fiz. E provavelmente um dos grandes livros da década, assim, vai ser do Jonathan Wood. E a última aventura de Jonathan Wood não é pela... Tem uma outra, né, que é uma narrativa um pouco menor que eu resolvi não incluir, também pela Zagava, que é o The Idyll Is Over, mas eu trouxe A Song to Our Blessed Mother Earth. Esses títulos do Wood são espetaculares. Essa narrativa saiu pela Monte Abraxas, uma edição lindíssima, uma das edições mais lindas que a Monte Abraxas fez dessa série, da nova série dele, The Doomed House of Abraxas, né? Com umas ilustrações que parecem serigráficas, não é? Elas têm textura do... Quem fez as ilustrações? Rio Tessop. Essa é uma narrativa diferente. Ela não se passa numa cidade. Aparentemente o Wood ele está reconstruindo o que foi o Kibokift, né? Aquele grupo barra seita, barra, enfim, sociedade secreta pagã que surgiu na Inglaterra, tinha apoio do Wells, e que eu vou analisar com calma depois, com esse ressurgimento de sociedades secretas pagãs também, que surgiu na França também com o próprio Bataille, né? Parece que ele está tentando reformular a ideia do Kibokift, né, da maneira própria dele, como ele faz com o fascismo e o nazismo no The New Fate, né, no Novo Destino, que nós já traduzimos na Rafa, eu traduzi na verdade. Só que aqui existe aquilo que eu falei, que às vezes a alucinação domina tudo, não é? E a trama, ela toma um rumo tão curioso, tão singular, nesse caso aqui tão luminoso, que não pode ser real, e o leitor desconfia que tem algum momento de virada, e realmente tem, não é? Então essa é a complexidade da leitura do Wood. Não é uma complexidade, como eu falei, de hermetismo, é uma complexidade pela maneira como ele trabalha certos elementos da narrativa de uma forma tão sutil, tão elaborada, não é? Que você precisa ler com calma. E o tradutor sofre, né? Porque é muito difícil trazer isso para o português, esses efeitos, né? Esse limiar, né? A narrativa do Wood, ela dá um passo além das narrativas do Mackie, e ela trabalha num limiar do alucinatório e do real, ou do registro alucinatório e do registro real, né? Então isso nessa A Song to Our Blessed Mother Earth é o que acontece. Eu não vou dar muito spoiler, que talvez a gente traduza também, mas o personagem central, ele tem um determinado tipo de comportamento, um determinado tipo de percepção da realidade que a trama, no final, a trama reforça. A utopia vence, né? A utopia que ele busca. Mas aí que tá, existe uma virada nesse processo. E nesse ponto de virada você já não tem certeza se ela só triunfou na cabeça, né, na percepção do personagem, ou se ela realmente triunfou na existência dele, não é? Então a trama ela te deixa num limiar entre o universo imaginado, o universo desejado e o universo, digamos assim, percebido. É espetacular. O que o Jonathan Wood consegue com a língua inglesa, na contemporaneidade, poucos conseguem, não é? Poucos vivos. É um grande autor, vai voltar na Rafus, né, com Black Angels, que é o Anjos Negros, né? E espero... Depois eu vou comentar um pouco do Anjos Negros também, em breve, num vídeo rápido. Mas é esse o ponto, né? É um autor... As aventuras desse autor, nós aqui da Rafa estamos sempre procurando para trazer para o nosso leitor, porque são aventuras sempre riquíssimas. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.